Gente, que alegria ter vocês aqui no meu canal, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades, tá? Sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, né? A Bíblia, assim, para qualquer intelectual, ela é um livro impressionante, tá? São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito assim por 40 autores diferentes, tá? Você vê livros das mais diversas áreas. Você tem livros de estilos literários totalmente diferentes, né? Você pega o livro histórico, o livro de Atos, por exemplo. O livro de Atos, você tem 84 fatos que são de maneira indubitável provados ou pela história ou pela arqueologia. Você reúne esses 66 livros que foram escritos num período assim de 1500 anos, né? Todo o período que a Bíblia ali foi escrita, em lugares totalmente diferentes, né? Em lugares inóspitos. O livro de Moisés, por exemplo, ele foi escrito em desertos, né? Alguns livros escritos em cadeias, prisões, como Paulo escreveu muitas vezes esses livros em cadeias. João, né, na ilha de Patmos, ele estava preso. Você olha para tudo isso e não vê contradição na Bíblia. A pessoa vai escrever um único livro, um livro só, e já entra em contradição consigo mesmo. Eu, antes de escrever um livro, eu tenho que revisar esse livro 1000 vezes. O problema sou eu, sozinho, pensando dia e noite. Eu acho contradição. O que eu vou falar de 40 autores escrevendo 66 livros num período de 15 séculos? E você analisa e não há uma contradição. Você olha para a pessoa de Jesus Cristo. Gente, eu olho para a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que me impressiona com o cristianismo é a única religião do mundo que é investigável. O que Paulo diz na 1 Coríntios 15:14 é impressionante. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, isso tudo que a gente está vivendo, isso tudo que a gente está pregando aqui é vão. Essa é a frase em qualquer livro religioso que existe, a frase mais corajosa. É tudo vão se Cristo não ressuscitou. Ele está colocando todo o sistema do cristianismo com base num fato público que pode ser investigado. Você vai analisar a investigação histórica da ressurreição de Cristo. Eu posso falar aqui de análise textual, posso falar de vários argumentos a favor da ressurreição de Cristo, inclusive aquele Gary Haberman, que decidiu a sua vida ao estudo das provas históricas da ressurreição de Cristo. Nós não estamos lidando aqui com a ficção, gente. A gente não está lidando aqui com uma brincadeirinha. Você olha, a ressurreição de Cristo é uma coisa impressionante. Tem várias provas. Uma delas, a mudança de personalidade dos discípulos. Você olha que Jesus morre. Quem eram os apóstolos? Era um povo frouxo. O povinho frouxo, covarde aquele. Quando Jesus morre, o que acontece com Pedro? Ele volta a pescar. Tudo acaba. Ninguém fala. Aquele povo tudo frouxo morreu. Jesus morreu, o povo morreu. A experiência do Cristo ressuscitado, ressurreto, juntamente com o que acontece com Atos 2, você pega essa experiência e muda radicalmente a vida dessas pessoas. Como é que pessoas tão covardes se tornam pessoas tão corajosas, que se deixam torturar, perseguir, se aprisionar, morrer de forma tão cruel, sem negar o nome de Cristo? É a ressurreição de Cristo.
todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, torturados, mortos, com exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos. Mesmo assim, eles tentaram queimar ele dentro de uma banheira de óleo quente. Todos os demais foram perseguidos, torturados, mortos sem negar a Cristo. Eu me lembro de Hebreus 11, que o Leonard Hill fala que toda vez que ele lê aquele livro, ele cai de joelhos, porque todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçaram, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra alheia. Mas agora, eles desejavam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar de seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo de ter um gozo no pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E o que mais direi? Gente, o livro de Hebreus é lindo, é lindo. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram açoites, escárnios, cadeias, prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, porque teriam feito isso se não fosse a verdade. O que foi que ganharam com isto? Cristo é a verdade. Se você analisar as duas palavras que a filosofia grega mais debruçava sobre a filosofia grega, é algo importante. Porque qualquer outra filosofia que é feita da filosofia grega até agora não passa de rodas de rodapé, notas de rodapé da filosofia grega. A filosofia grega se tinha duas palavras que as quais elas lidavam e pesquisavam. Uma delas era a verdade, que em grego é alétria, e a outra era a essência, fundação do mundo, que era logos. Você vai para João 16, e o que tem lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o Rhodes Aléter, eu sou a verdade e eu sou a vida Zoe. É a única pessoa que apenas não diz que sabe a verdade, mas diz que é a verdade. E nem os maiores críticos do cristianismo levantam a ideia de que Cristo era um lunático. Cristo é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Permita que Cristo entre na sua vida hoje. Seja tocado pelo Espírito, seja alimentado pela palavra de Deus.
Se permita ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Ele quer te tocar. Ele quer te tocar de maneira diferente, de maneira íntima. Se permita sentir a presença de Deus. Receba o toque do Espírito. Oh, aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Muito obrigado a todos, gente! Muito obrigado a todos!